Querido, vamos orar agora. Senhor, o nosso coração se alegra por louvarmos o Teu nome. Nós nos sentimos muito bem com tudo que está acontecendo aqui, por esta igreja tão bela que nos recepciona, mas principalmente porque vamos ouvir uma palavra. E rogamos-te, Senhor, que ela venha do trono da graça para as nossas vidas. Usa o teu servo, pastor Cláudio Duarte, de maneira que saiamos daqui edificados, possamos receber sementes que possam transformar-se em frutos tremendos no nosso ministério. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O pregador dessa manhã é o pastor Cláudio Duarte, que vocês todos conhecem muito bem. Ele é um dos pastores mais conhecidos hoje no Brasil. Aonde ele vai, Deus sempre ajunta uma grande multidão para ouvi-lo. Eu conheço o pastor Cláudio há muitos e muitos anos, porque nós somos da mesma igreja, temos a mesma raiz, não é? E eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na vida dele. E o pastor Cláudio, ele tem algumas características admiráveis. Uma delas é que ele sempre morou em Xerém. E ao ficar famoso, ele continua em Xerém. Ele poderia ter mudado para um bairro nobre, ele poderia ter comprado um grande apartamento, mas ele comprou a casinha lá, fez a igreja lá, investe lá, abençoando o povo que o abençoou a vida inteira. Eu acho isso admirável, porque uma das coisas que a gente nunca pode esquecer é da onde a gente veio, para lembrar quem a gente era. Porque se a gente esquecer, a gente vai ter problema. E eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio Duarte, que Deus o use com grande poder nesta manhã. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito obrigado. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Eu também quero agradecer, certo, a diretoria do comércio pelo convite. Quero agradecer ao bispo Abner pela honra, né? Eu ainda vou estar aqui, eu acho, mês que vem, ok? Num culto aqui, eu fico muito feliz, todos os amigos. O pastor Silmar estava falando algo, há um tempo atrás, estava preparando uma mensagem, e eu me deparei com o texto do paralítico do tanque de Betesda. E na tradução que eu estava ali, eu achei bem interessante Jesus curar o moço e dizer para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu achei até conflitante nesse momento, pois provavelmente a última coisa que aquele homem gostaria de ver na vida era a cama. E Jesus diz: pega a cama e leva para a sua casa. Ou seja, você precisa nunca esquecer de onde esteve, de quem você era e de quem foi que te tirou, de onde você está. Esses dias eu estava tomando um café e eu escutei alguém gritando assim: Claudinho, lá em Xerém. E eu falei: Claudinho? Eu olhei, era um moço num chevette velho, enferrujadinho, com um rapaz empurrando, e o carro não queria pegar. E eu olhei e ele disse: ajuda aqui. E eu deixei o copo de café, atravessei a rua e ajudei a pegar, a empurrar o carro. E o carro pegou, foi naquele tup, 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 né? E foi embora. Ele levantou assim, porque não podia parar, senão corria o risco de eu ter de empurrar de novo. E eu até entendi, porque na traseira estava um adesivo nas mãos de Deus. E ele foi embora. E quando eu estou indo de volta para o meu copo de café, é como se o Espírito de Deus falasse comigo: esse aí é quem você é. Nunca esqueça de quem você é. Amém? Então eu fico muito feliz com a oportunidade que Deus tem me dado. Aliás, eu gostaria de impulsionar você a no próximo sábado, a partir das 2h30, assistir o programa do Raul Gil.
eu fui entrevistado pelas aquelas 4 mulheres, certo? E foi uma bênção. Eu confesso a vocês que foi um dos melhores programas de televisão que eu participei. E as pessoas me alertaram dizendo: Cláudio, é um programa difícil, com a filha da Gretchen, com outras pessoas. E eu fui debaixo de oração. E eu acho que valeria a pena você ver o que Deus me deu a oportunidade de falar. E um dos momentos mais marcantes para mim no episódio, eu não sei se ele vai ao ar, é quando a filha da Gretchen se levanta e vem na minha direção e me abraça e me diz: obrigado, pastor. E eu digo: que Deus te abençoe, querido. Então foi uma coisa para mim muito gratificante, muito respeitosa, e eu fui e recebi a oportunidade de deixar alguns valores. Amém? Eu preciso que você abra a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo de número 6. Versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ir com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ah, meu senhor, o que era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Feche os seus olhos, feche sua Bíblia não. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco por tua misericórdia e pelo teu cuidado. Que o teu Espírito tenha liberdade de agir, ó Deus, em nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Podemos assentar. Eu quero apenas fazer uma observação com vocês desse texto. Queria que você pensasse um pouco comigo acerca desse texto. O texto, ele fala que os filhos dos profetas procuram Eliseu e diz a ele: o lugar em que habitamos é estreito demais. A primeira pergunta que eu me fiz é se os filhos dos profetas diriam isso para Elias. Se eles seriam capazes de abordar Elias e oferecer a Elias uma visão de crescimento. E a primeira coisa que eu me pergunto: será que se eles tivessem identificado isso, ou se você conhece a trajetória a partir do capítulo 2, você sabe que eles partem de Gilgal, eles vão para Betel, eles vão a Jericó, eles atravessam o Jordão. Há ali profetas que sempre conversam com Eliseu, mas que nunca falam com Elias. Se você observar o momento em que Elias
chama Eliseu no capítulo 19 de 1 Reis, onde ele entra num campo onde Eliseu está lavrando e passa simplesmente a sua capa, sem sequer abordá-lo, sem sequer dizer nada, mas apenas toca, e Eliseu corre atrás dele e ele diz: faz o que você tem de fazer e vem atrás de mim. Se você observar o encontro de Elias com Acabe, quando Acabe diz: eis aí o perturbador de Israel, e Elias diz: perturbador de Israel é teu pai e tua mãe. Você vai encontrar nesse homem um temperamento e um comportamento bem diferente. Eu me pergunto, será que os filhos dos profetas diriam a Elias: precisamos crescer, precisamos ampliar? Isso não tira mérito nenhum do ministério de Elias, mas me diz que sua postura, me diz que seu temperamento era um impedimento para se viver coisas muito maiores do que ele viveu. Eu penso assim. E quando nós vamos olhar Eliseu se dirigindo a ele, nós vamos ver que Eliseu me parece que também pensava. Tem gente que é capaz e que tem um grande potencial, mas que seu potencial muitas vezes é tolhido não pelo poder de Deus, mas por sua inflexibilidade, sua incapacidade de ouvir pessoas, sua incapacidade de analisar informações, de conviver com cabeças pensantes, com pessoas que são capazes de ter ideias belíssimas, que não vão vir da sua cabeça, mas que vêm do trono de Deus. Tem gente que tem dificuldade com uma visão, muitas vezes, ou com uma informação que veio para agregar a sua, e muitas vezes é só isso. Pastor, o senhor acha que Eliseu pensava isso? Eu acho. Porque quando Elias vai partir, o que Eliseu pede? Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre você. E parece que Eliseu está olhando e está dizendo: esse indivíduo podia fazer muito mais do que fez. Ele é tão capaz que poderia ter vivido coisas muito maiores do que viveu. Então eu quero fazer mais. Eu gosto da cabeça desse moço, certo? Eu quero ir além, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em você amanhã querer ser melhor que você mesmo. O grande problema é que você precisa ser maduro para entender, não medir o seu sucesso pelo sucesso dos outros. O que Deus tem para o outro é o que tem para o outro. E o que Deus tem para você é para você e acabou. Respeite o que Deus tem para você e saiba respeitar o que Deus deu para o outro. Eu imagino que talvez Elias pudesse ter ficado até frustrado, ouvir de seu discípulo: eu quero uma porção dobrada. Tanto é que ele responde: dura coisa me pediste. Eliseu deve ter dito: dura porque quem vai dar não é você, quem vai dar é Deus. E Elias ainda condiciona: se você me ver quando eu partir, vai te suceder. Ele deve ter pensado: não te deixei até agora, mano, não é agora que eu vou te abandonar. Eu vou até o final com você. Para ser maior que você, eu não preciso dividir você. Para ser maior que você, eu não preciso puxar seu tapete. Para ser maior que você, eu só preciso aguardar o momento que Deus vai me abençoar. Se Ele quiser que eu seja você, e acabou. Se você analisar direitinho, quando Saul está numa caverna, dormindo, Davi entra lá até com profecia, que dizia: o Senhor entregou seu inimigo nas tuas mãos. Davi falou: não preciso tirar a vida dele para chegar onde Deus quer que eu chegue. Não preciso fazer nada, não preciso puxar o tapete de ninguém. Eu só preciso ser quem Deus quer. Descubra quem Deus quer que você seja e seja de propósito. É só isso. É assim que funciona. Eliseu agora assumiu o seu posicionamento. E me parece que se tinha espaço na escola de profeta do Elias, aliás, ele passa pelos caminhos, me parece que apresentando Eliseu como seu sucessor,
Certo? Não há mais no ministério de Eliseu. No ministério de Eliseu o negócio me parece que ficou apertado. É ou não é? Tão apertado que seus liderados observaram e diz: o lugar em que habitamos diante da tua face. Olha bem o que ele está dizendo. O lugar em que habitamos diante de ti, ou seja, é só o Senhor olhar que o Senhor vai ver que nós estamos certo. Você quer ser um bom líder? Aprenda a ter uma visão correta, ainda que ela não venha de você. Faça uma leitura do que estão dizendo a você. Não tem problema nenhum dizer para alguém: eu não concordo com você, você está errado. Mas eu acho que é muito nobre dizer para alguém: realmente você viu algo que eu não estava vendo no momento. É muito difícil às vezes, gente, conviver com cabeça que pensa. É ou não é? Com gente que vai fazer uma observação, vai fazer uma crítica, vai fazer alguma coisa. Nós somos muito ignorantes muitas vezes. Você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta, talvez você já saiba, mas eu confesso a vocês que não sabia. Viajando, e todas as vezes que eu vou em algum lugar que para mim é muito interessante, às vezes eu contrato um guia turístico para me apresentar o lugar. Tem um docinho que eu gosto muito de amendoim. E eu gosto de um docinho de amendoim chamado pé de moleque. E viajando por Minas Gerais, eu achava que pé de moleque era pé. Aí eu fui saber: o senhor sabe o pé de... Eu sei o pé de moleque. Mas por que chama pé de moleque? Eu falei: eu não sei, mas é o pé de moleque. Ele disse: não, é que as escravas faziam o doce de amendoim, botavam para esfriar na janela, e os meninos travessos vinham roubar. E elas diziam: não roubam, pede, moleque. E o pé não é o pé. É pede de pedir do verbo. Você entende? Às vezes eu vejo muitas pessoas com dificuldade de conviver com gente que pensa, com gente que raciocina, com pessoas que fazem observação. Você tem que aprender isso, querido. Deus vai colocar do seu lado pessoas que são potencialmente fortes naquilo que você é fraco. E elas não vêm para concorrer com você, elas vêm para engrandecer o reino de Deus. Não veja os capacitados como concorrentes. É ou não é verdade? Observe, os homens olharam e disseram, provavelmente, eles devem ter dito: rapaz, esse negócio está pequeno, será que Eliseu não está vendo? Eu acredito que ele já estava, mas querendo dizer: deixa eu ver se esses camaradas são capazes de agir. São capazes de agir, não, de receber ou de perceber uma necessidade, porque necessidade não dá direito a liderado de agir. Eles veem uma necessidade, é verdade. O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Eles estão dizendo para Eliseu: a informação está aqui, analise você. Porque tem gente que acha que pode fazer sem autorização de liderança. Você é permitido pensar, mas se você não foi colocado como líder, você tem que pedir autorização. Ah, pastor, eu vivo debaixo de uma liderança opressora. Então sai debaixo dela. Se não deixa você pensar, meu filho. É assim que funciona. Esse dia uma pessoa falou para mim: pastor, eu não dizimo. Por quê? Porque eu acho que não administram o dinheiro do dízimo direito lá na igreja. E eu disse: por que você continua lá? Se você acha que aquele que te lidera não é digno de receber e que não há honestidade nem transparência, eu não sei o que você está fazendo lá. Eles dizem para Eliseu: ó, está pequeno demais diante da tua face, na tua presença, onde nós estamos diante de você, é só você olhar. Eliseu olhou e descobriu que o que eles estavam falando era verdade. Era coerente, era uma observação plausível, que deveria ser
vista, analisada, observada. Hoje, líderes se sentem fracos, muitas vezes, diante de uma observação de uma pessoa, que às vezes não oferece, certo? Ou não tem cargo nenhum de liderança. É assim que funciona. Eliseu olhou, ele disse, realmente é pequeno demais. E ele disse, vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Eu gosto disso. Quando o liderado sabe que pode fazer apenas a sua parte. Hoje nós temos uma pessoa carregando 10 vigas. E 10 pessoas não carregando nada. E ainda reclamando que está estreito. Reclamando que não é feito. Reclamando. É ou não é verdade? Sim. O cara chega no banheiro, vê um papel higiênico jogado no chão, porque caiu. Ele diz, nossa, não tem ninguém aqui para colocar. Eu imagino Deus olhando. Só está no chão que eu queria ver se você era capaz de colocar. Sabe qual é o problema? As pessoas criticam aquilo que já foi feito. Mas a grande pergunta é, onde você estava quando foi feito? Onde é que você estava quando foi feito para chegar agora dizendo que foi feito errado? Pare e pense nisso. Quando nós observamos, ele diz, vamos lá, cada um de nós, e tomemos de lá uma viga. Todo mundo fazendo a sua parte. Vamos lembrar aí da colônia, certo? Mais bem sucedida do mundo, as formigas. Todo mundo trabalhando. Hoje parece que a turma não é discípulo de Jesus, é do Drácula. Sim, chupa sangue, morcego. Isso não é do Drácula, é do Batman. Não é verdade. Mas, observe. Eles dizem, nós vamos de lá, ou cada um, certo? Tomar uma viga. É isso que nós queremos. E Eliseu diz assim, ide, podem ir. A visão é boa, certo? Pode ir. Vocês estão autorizados a fazer. E um deles disse assim, será que o senhor podia ir conosco? Serve de ir com os teus servos? Eles não tinham medo da presença do líder, porque não tinham nada a esconder. O senhor pode ir conosco? Fazemos questão de que o senhor vá. Podemos fazer tudo que vamos fazer na sua frente. Nosso objetivo aqui é apenas fazer crescer, é suprir uma necessidade do reino. É só isso. Sabe qual é a grande dificuldade? Hoje é que muitos de nós estamos nos tornando inacessíveis, inflexíveis. Eu tive semana passada em Petrolina e jamais imaginei, certo, que no interior de Pernambuco iria visitar uma vinícola, que aliás tem centenas, e descobri por que muitas vezes, que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Para crescer, você não precisa ter técnica de crescimento. Jesus disse, você tem que estar ligado em mim. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Você quer produzir, esteja nele. O que eu preciso fazer? Com o que estão fazendo ali? O que estão fazendo lá? Querido, para você produzir, para você crescer, para você expandir, para você ir na frente, esteja nele. Por que Jesus não disse, eu sou um pé de coqueiro? Ele disse, sou uma videira. Eu parei para pensar nisso também, vi coco lá. Porque o que ele está dizendo, eu quero ser acessível, ao invés de crescer para, uma redundância, crescer para cima, onde as pessoas têm dificuldade de alcançar meu fruto, eu quero crescer para o lado. Eu quero dar a oportunidade às pessoas de me alcançarem. E ele disse, você tem que dar muito fruto, porque um galho, quando dá muito fruto, sabe o que ele faz? Ele arreia. Ele desce, porque quanto mais você frutifica, mais humilde você fica. Você sabe que você só está frutificando porque a videira está ali, te dando condições. Se nós pararmos para pensar, vamos ver a grandeza, sabe, do que estamos vendo aqui.
Um homem que é capaz de estimular seus liderados a pensarem. Liderados que sabem que algo tem que ser feito, mas eles não fazem. Eles dizem: o lugar em que habitamos, vamos até o Jordão. Sabe, um relacionamento sadio, onde todos sabem o seu espaço, o seu lugar. E eles vão à beira do Jordão e vão cortar a madeira, certo? Então ali trabalhando, cortando, fazendo, sim. Só que o processo de corte, ele começa a afrouxar o machado. Eles tinham um machado, e me parece que era apenas um. E vão cortando as madeiras. Se nós fôssemos avaliar aí os profetas que ficaram do outro lado e usássemos, né, eles como base, diríamos que teríamos aí, né, ainda no tempo de Elias, 50 profetas. Se imaginarmos que isso cresceu, vai da nossa criatividade, mas aí foge do texto. Nós vamos imaginar pelo menos 50 vigas, uma para cada um. E de tanto bater, de tanto fazer, de tanto isso, e pega aqui e bate ali, o machado começa a afrouxar. É o desgaste do trabalho, é o desgaste do dia a dia, é família, dinheiro, obra, e isso, e ministério, e filho, e paz, e paga, e recebe, e aquilo outro. O machado vai ficando meio bambo. Sim, é ou não é? Há momentos que o machado tem que ser ajustado, porque é nele que está o poder. Um cabo sem machado não faz nada. Se eu tivesse que aplicar, eu diria: o cabo somos nós, o machado é Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Só que de tanta gente cortar, de tanta gente fazer, de tanta gente trabalhar, o machado tem hora que a gente olha assim e está meio frouxo. Nossa fé parece que fica meio abatida. Nossos questionamentos costumam aumentar. Nosso cansaço costuma se potenciar ali. Não vou hoje, não vou fazer, está apertado. Aquela coisinha do machado frouxo. Ele continua no cabo, mas já está meio bambo. Só que entre o machado e o cabo, dependendo das regiões do Brasil, usa-se duas coisas para prendê-lo. Em alguns lugares uma cunha, em outros lugares apenas um pedaço de couro, que ao ser encharcado ele tem tendência a inchar. Mas seja a cunha, ou seja, e aqui me permita usar a cunha como exemplo, certo? O machado só funciona se tiver na cabeça do cabo. Quem aqui já usou machado? Isso. E, não, que isso aqui é quase uma igreja de lenhador. Mas, olha só, lembra o que acontecia quando o machado saía um pouquinho da cabeça do cabo? Primeiro que ele fica totalmente solto, porque ele entra num sistema cônico, que vai afunilando e vai ampliando. Se ele sai da cabeça, ele fica frouxo e começa a zanjar. Vai lá na cabeça e volta, vai lá e volta. Pastor, é eu, na minha fé, estou indo, voltando, fazendo, desfazendo, falando uma língua estranha e falando outras coisas muito estranhas. Isso, é só você dar uma olhada para você mesmo. Nós estamos pregando para nós, né? Num português bem incorreto. Olha só. O machado começa a afrouxar, porque frouxa, gente. É difícil. Às vezes tem que tomar remédio para dormir, de tanta pressão. É ou não é verdade? Às vezes é tanta coisa. Você quer jogar esse casamento seu ruim. Você é líder. Eu falo muito para líder. E deixa eu falar uma coisa para você, se é líder, me fizeram essa pergunta lá no programa.
pastor, o senhor é pastor em casa? Eu falei, não, em casa eu sou marido e pai, pastor eu sou na igreja. O senhor não cobra dos seus filhos mais que cobra dos outros? Eu falei, não tem camarote para filho de pastor no céu. Meu filho tem que ter a mesma santidade dos outros. Minha mulher tem que ter a mesma postura que os outros. Eu não cobro dos meus filhos mais do que os outros e não permito que a igreja cobre deles. Você está entendendo? É assim que funciona. Hoje, eu vejo, a gente tem que lidar com o casamento. Nossa! Você ainda convive com a sua mulher. Não é? Que mulher de pastor costuma ser uma benção, sim. Especial, ela vem completa, não é defeito, é acessório. Top de linha. E você tem que lidar com a mulher dos seus obreiros, a mulher não sei o quê, a mulher do cara marica, que não toma uma tendência, a mulher vem quase nua para a igreja, e você tem que falar, dona, pelo amor de Deus. E esse dia entrou uma dona lá na igreja, menino, com um decote, que eu falei, hoje vai converter a mimosa, não é possível. A dona quase nua, eu falei, sangue do eterno Deus Todo-Poderoso, a mimosa vai visitar a igreja. Do lado do marido, e a gente tem que tudo isso é cansativo. Para você que é líder, esses dias eu estava numa confusão. Eu falei, Senhor, a gente prega, e às vezes o povo não muda. E Deus me deu uma palavra que eu gostei muito. Ele disse, querido, aprenda o que é vinde a mim e vinde após mim. Quando a pessoa se converte e vem, ela escutou o vinde a, mas agora eu vou chamar aos que ouviram, vinde a mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nem todo mundo que está na igreja ainda ouviu e aceitou o vinde após mim. Essas pessoas ainda continuam com o vinde a mim, o Jesus herói, aquele que foi para a cruz, morreu, e eu quero, mas o Senhor não quer. E aprenda uma coisa, para você que gosta de chamar tudo de cruz. Jesus disse, negue-se a si, isso, porque ele diz, aquele que quiser vir após, isso. Por que é difícil ir após Jesus? Porque é ele que vai na frente. Primeiro, é ele que diz a direção. Segundo, é ele que diz a velocidade. Ok? E para isso ele diz, para você andar na minha velocidade e para você andar na minha direção, você vai ter que negar a si mesmo. E tomar a sua? O que é cruz? Cruz é tudo aquilo que eu não mereço. Se eu mereço não é cruz, é disciplina. Jesus merecia a cruz? Sim ou não? Então era a cruz. O cara fuma, bebe durante 20 anos. Aí dá um câncer no estômago. No pulmão, no esôfago, o que ele diz? Esse câncer é a minha cruz. Não, esse câncer é da Souza Cruz. É parecido, mas é diferente. Tem gente que coloca a disciplina como cruz. Um dos ladrões tentaram fazer isso. Tinham quantas cruzes no Gólgota? Quantas? Não, só tinha uma. A de Jesus, as outras duas eram disciplina. Um tentou botar as três em pé de igualdade e diz, salvou os outros e não salva a. O outro entrou em cena e distinguiu. Que é isso, rapaz, está falando besteira. Nós estamos aqui porque este nada fez, aqui só tem uma cruz, as outras duas é disciplina. Um dos ladrões é que foi muito esperto e diz, já que eu estou do lado, mesmo na disciplina, Jesus falou, estamos juntos e misturados, vamos embora. Sim, hoje as pessoas fazem besteira e tu é minha cruz. Cruz é esse filho que você perdeu e não fez nada para perder, e Deus vai te dar força para superar isso. Cruz é esse câncer de mama que apareceu em você, e às vezes você não tem histórico nenhum na família, e apareceu, isso é cruz. E cruz, Jesus disse, eu vou dar força a você. Agora, disciplina, você chamar tudo que é disciplina de cruz, é se ausentar de suas responsabilidades. Isso. Vamos enxergar as coisas numa ótica mais corretinha, por favor. Mas vamos voltar para o texto aqui, que eu já estou lá no Novo Testamento. Para eleitor é assim, olha, vai fazer uma salada de fruta, mas já a gente volta.
costura e fica tudo certo. Olha só. Vão fazendo, Eliseu está lá, o machado começa a frouxar. Quando de repente, o machado não saiu do cabo, voou lá dentro d'água. E eles disseram: ah, meu senhor, o machado. O machado é emprestado, querido, e vai ter que dar conta dele. Tem gente que ao longo da caminhada se perdeu e não tem mais machado, só tem cabo e continua fazendo coisa com cabo. E se achando: nossa, olha o que eu estou fazendo. Sem machado, filho, sem machado você vai se lascar. Sim. Vai chegar lá na hora do encontro com o Eterno. Eu imagino Jesus olhando assim, falando: ó, mas não é aqui não, é no finalzinho do corredor, desce ali. Amei você, morri por você, tentei educar você, mas agora tem um chifrudo esperando você na descida da escada. Vá para o inferno. Não, gente. Tem gente brincando com eu. Às vezes as pessoas avaliam meu bom humor com ausência de seriedade. Meu irmão, eu sou bem-humorado, mas comigo eu sou daquela tese: sem santificação, ninguém. E esse ninguém me inclui. Você está entendendo? Não é para brincar com Deus. É para usar uma didática para transmitir a verdade. Inegociável. É assim que funciona. Observe. As pessoas brincam. Sem machado, agora só o cabo. Por isso que eu respeito os dons. Respeito. Mas quando eu vejo alguém que tem apenas o dom, mas não tem a palavra, eu me pergunto: o que ele faz o dia que não tiver a manifestação do dom? Aí tem que sentar o cabo na cabeça dos outros. Não tem machado. Mas preste atenção. Eles podiam cortar a madeira? Sim ou não? Sim ou não? Eles podiam trazer o machado de volta? Não. Aí o líder está lá, porque tem coisa que liderado não resolve. Porque tem gente que gosta muito de fazer, mas na hora que o bicho pega, aí vem para cá: pastor, o negócio é o seguinte, deu ruim. É ou não é? Eles estavam cortando madeira, está tudo certinho, só que frouxou. E como eu vou usar a cunha como base, pastor, o que é a cunha? A cunha entra na cabeça abrindo a cabeça do machado e prendendo o machado no cabo. Pastor, o que é? Permita-me colocar a cunha como o Espírito Santo. Aquela que prende Cristo na nossa cabeça. Pastor, e quando estiver frouxando? Inverte o machado. Bate na cabeça. O machado não é atingido, pois ele é perfeito. A cunha entra na cabeça, pressionando o machado. Para todas as vezes que você bate, você o impulsiona a ir para a cabeça, para o controle, e ficar ali, preso. Ao longo da nossa caminhada, volta e meia, precisamos de o Espírito Santo ajuste as coisas na nossa cabeça. Você não virar um artista, para você não entrar num sistema mecânico. Vou na igreja hoje por quê? Porque hoje é domingo, dia de ir na igreja. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Sim. Às vezes a religiosidade é tão forte. Eu tive uma necessidade na igreja: levar a escola bíblica para sexta-feira à noite.
Menino, pastor não pode. Eu falei, mas não pode por quê? Porque é dominical. Eu falei, não. A escola é só bíblica. Ela era dominical porque está no domingo. Mas então, se não for no domingo, Jesus voltar domingo de manhã, e eu não estou na igreja. Ai, tem hora que a gente olha e fala, sangue de Jesus tem poder. Aquilo. A religiosidade muitas vezes é muito nociva, tóxica. Essa é a grande verdade. Mas o que eu quero que você entenda é que é melhor você ver o machado enquanto ele está frouxo e não perdê-lo. Vamos dar uma ajustada nele hoje. Falar, Espírito Santo, eu realmente estou precisando de um ajuste, de um reposicionamento. Ter um encontro novamente com esses dons que estão adormecidos dentro de mim, com a santidade que outrora eu tinha, mas que hoje não tem mais, com a leitura da Bíblia, com o jejum, com essas coisas que quase não se fala mais, mas que é a base de tudo. Jesus explicou muito bem isso aos seus discípulos, quando tentaram expulsar um demônio, lembra? Tinha um demônio maluco lá num garotinho, que o pai do menino levou o demônio, o discípulo de Jesus tentou expulsar o demônio do garoto, o demônio não saía, era um demônio teimoso. Quando de repente chegou Jesus e disse, o que está acontecendo aí? Aí o pai dele falou, o pai do menino falou assim, sou eu, Jesus, trouxe meu menino aqui que está com o demônio aí, e trouxe para os seus discípulos, e eles não expulsaram. Jesus falou, ô geração incrédula, cadê o menino com o demônio? E veio o menino, e Jesus perguntou, quanto tempo acontece isso? E o pai disse, desde pequeno, lança o menino no fogo, na água, um demônio do X-Men. Não, na verdade, um demônio doido. E eu pedi ao seu discípulo para expulsar, mas eles não puderam. Jesus olhou para o demônio e falou, sai dele, e nunca mais entra nele. E o menino ficou. Aí o pessoal falou, morreu. O pai deve ter falado, pô, não era isso não, pô. Agora não entra mais mesmo não, matou meu garotinho. Mas quando eles vão embora, os discípulos de Jesus perguntam, por que é que nós não expulsamos o demônio? Jesus diz, porque essa casta de demônio só sai com... Jesus está dizendo, o que vocês estão fazendo hoje é reflexo do que vocês fizeram ontem. Joelho dobrado na madrugada. Na verdade, o que você faz ontem, diz o que você vai viver hoje. Crente não vive de reações imediatas. Crente vive de vida no altar, de comunhão com o Eterno. É assim que funciona. É ou não é? Mas agora, o machado caiu e era emprestado. Então, querido, dá uma olhada, porque vai chegar lá, você vai prestar conta. O que você fez com o machado que eu te dei? Sumiu. Caiu dentro d'água. Frouxou. Pois é. Quando eles dizem isso, Eliseu pergunta, aonde foi que o machado caiu? Vamos a Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 caixas de ouro, conheça as tuas obras. E lá na frente, mais um pouquinho, depois você vai olhar, que eu não sou obrigado a falar tudo, está escrito assim, lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Onde caíste, machado? E ele lançou uma madeira. Sabe o que simbolizava aquela madeira? A cruz. A cruz é capaz de trazer o poder de Deus de volta para a cabeça do homem. Cristo é capaz de trazer Deus de volta. Eu acho isso fantástico. Lançou uma madeira e o ferro frutuou. Tu acredita? Pois é, a Bíblia tem dessas coisas. E aí Eliseu falou, pega ele, coloca de novo na cabeça. Ajusta esse negócio direito. E manda a bala. Sabe qual é o problema, irmãos? Hoje as pessoas querem fazer as coisas de qualquer maneira. Só porque viu que tem que ser feito, quer fazer.
só porque viu potencial no outro, não quer reconhecer. Só porque precisa ser feito, acha que não precisa dar satisfação para ninguém. É ou não é? Enquanto uns acham que tem que fazer tudo sozinho, outros acham que não precisam fazer nada. É a extremidade, sabe? É aquilo, um supervaloriza, outros desvalorizam. Esse dia eu fui pregar numa igreja católica. Falei, gente, olha, o povo muitas vezes protestante, eles ignoram a importância de Maria. Como eu vou dizer que Maria foi uma mulher qualquer, se foi a única mulher que pisou nessa terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe? Como é que pode ser? É ou não é? Dizer que ela foi qualquer uma? Não posso. Ninguém viveu o que essa mulher viveu. Agora dizer que ela é mãe de Deus, eu falei lá mesmo. Eu falei pelo um simples princípio básico, ninguém pode ser mãe de alguém que é mais velho. E ainda falei, e não morreu virgem. E não pecou por causa disso, não. Pecou? Ela era casada com Zé. Não podia ter relacionamento sexual. Parece que desvaloriza a Maria. Porque, aliás, eu acho que Maria era uma mulher tão bonita que quando José viu ela a primeira vez, sabe o que ele falou? Nossa Senhora, que mulher bonita. A ver, eu penso que ele falou. Mas isso é da minha cabeça. Ô pastor, o senhor falou isso lá? Eu falei. E eles fizeram o quê? A mesma coisa que vocês estão fazendo agora. E a mensagem ficou para eles ir para casa pensar. É só isso. Olha só. Agora ele pega o machado e devolve. Eu perguntaria a alguns, até uma vez ouvi uma mensagem brilhante desse moço aqui, onde o seu machado caiu. Lembrei agora, num outro contexto, mas uma mensagem maravilhosa. Eu perguntaria a você, seu machado está frouxo? Pastor, faz isso não. Tá, mas eu não posso dizer que tá. O meu pastor está aí. Ih, agora vai dar ruim, hein? Ele está frouxo, mas não pode estar frouxo. Pois é, eu vou logo avisando uma coisa para você aqui, ameaçadora. Se você não posicionar, o Espírito Santo não vai apertar ele aí onde você está, não. Está na hora de você parar de viver de aparência. Está na hora. Preguei lá esses dias. Jesus vê uma figueira com folha, vai procurar fruto e não encontra, e ele diz, ninguém nunca mais. E não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, por que a figueira tinha que ter figo? Porque Jesus amaldiçoa uma figueira por não ter figo numa época que não era para ela ter figo. Porque a figueira primeiro nasce o broto, depois o figo, depois a folha. Em tal ocasião, todas as demais figueiras não tinham folha. Aquela tinha folha. Não entendeu? Ela queria dizer para todo mundo, eu tenho fruto. As folhas lhe davam apenas a aparência de quem frutifica. Jesus foi lá e falou, cadê teu fruto? Não tem. Então você não devia ter folha. Por que você tem folha e não tem fruto? Porque você quer aparecer na frente dos outros, que é só você que tem folha. Então me dá teu fruto. Não tenho. Então ninguém nunca mais coma fruto de ti. Você quer viver de aparência? Então o final é este. Mais à frente ele conta a história de um homem que procura 3 anos consecutivos fruto numa figueira que não tinha. Estava plantada no meio de uma vinha. Uma história contada por ele. Aí não é realidade. É uma parábola. Mas nessa parábola, o indivíduo procura 3 anos consecutivos. E Jesus diz, vamos investir nele, pelo menos na parábola contada, para ele produzir no próximo ano. Olha só, ele procura uma vez em uma, e não acha e diz, seca. Ele procura 3 vezes na outra, e não diz seca. Por quê? Porque a segunda não estava vivendo de aparência, só não tinha ninguém cuidando nela, e nem ferramentando ela para ela produzir.
O indivíduo que cuidava da vinha disse o quê? Deixa primeiro eu escavar, colocar terra e tratar dela. Se ela não produzir, a gente corta. Olhe bem. Você quer viver de aparência, querido? Seu final é a figueirinha, sequinha. Você precisa ser ferramentado, você precisa ser municiado, você precisa aprender, aprenda e produza. Porque o investimento foi alto em nós, para a produtividade. Então eu queria que você ficasse de pé agora, fechasse seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Amém. Carlinhos, vamos lá? Eu já vou passar a palavra de volta, mas eu quero fazer uma perguntinha a você. Feche seus olhos, feche. Eu queria que você não se preocupasse com as pessoas agora, se preocupasse com você. Se hoje o Machado está meio frouxo, ele não saiu, você não ora como orava mais, você não trabalha como trabalhava mais, você não fala e não usa mais os dons que Deus te deu, está frouxo, não saiu, mas está fraquinho. Se você identificou que hoje você está assim, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se tem alguém, só se tiver, em nome de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui, se posicione rapidinho. Isso. Ninguém quer entrar na sua intimidade, ninguém quer um pré-julgamento seu. É só importante você não se preocupar com a opinião das pessoas. Isso. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluias. Quero rever meus conceitos. Se tem alguém aqui na galeria, faça só um sinal assim, só para saber isso, só para saber que você também está incluído, mesmo não descendo, mas para que haja uma identificação. Aleluias. Vou ver as primeiras obras. Vem Espírito Santo, vem para reajustar, vem para reafirmar, vem para prender o Cristo, a palavra do eterno na nossa mente. Isso. Diga para ele: eu quero voltar. Eu quero voltar. Aleluias. O primeiro amor, eu quero voltar. Só um minutinho, Carlinhos, só um minutinho. Baixa as mãos todos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sei que é uma reunião de conselho de pastores, mas quem sabe seu machado caiu? Quem sabe saiu? Você se desviou? Não sei. Quem sabe você está longe de Deus? Uma madeira foi lançada e nela estava o Filho de Deus, para trazer Deus de volta para você. Se nessa manhã Deus te trouxe aqui, primeiro que não seria ambiente para você estar aqui desviado. Se você está, com certeza é porque o Espírito Santo veio e quer ajustar o Cristo na sua cabeça. Se você nessa manhã quer voltar para Jesus, levante sua mão onde você está agora, e nós queremos orar por você. Tem alguém assim? Lá atrás tem uma pessoa. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não? Queridão, antes de ir embora, eu queria dar um abraço de você. Quando terminar, isso. Quando terminar, você vem aqui à frente. Feche seus olhos agora. Pai, muito obrigado por essa vida que veio aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. É teu Espírito fazendo, é teu Espírito agindo. Toma o teu filho em tuas mãos, ele está de volta, ó Pai. Em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome por tua misericórdia e cuidado. Recebe teu filho em nome de Jesus.
Toma agora, Senhor, teus filhos e filhas que aqui estão. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, que haja um reajuste da tua palavra na mente, na cabeça dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós os abençoamos com toda sorte de bênção, e sabedores de que amanhã o trabalho, o desgaste pode fazer afrouxar novamente. É de fé em fé, é de glória em glória. Sustenta os seus filhos pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém? Que Deus abençoe. Eu quero voltar